Olá, seja bem-vinda a mais esse módulo onde nós vamos falar sobre valores. E isso é algo tão importante que eu sei que se você fizer como eu estou falando aqui direitinho e você trabalhar as suas metas e os seus objetivos em cima dos seus valores, não vai haver frustração no final de tudo isso, né? Assim como eu tive lá, depois de ter sucesso, tudo estava desalinhado aos meus valores e eu acabei me frustrando. Então, eu sei também que a maioria fica pensando, Joyce, mas meu Deus, como é que eu vou saber os meus valores? Como é que eu faço isso? Fica com muitas dúvidas. E como então saber quais são os nossos valores realmente na prática, né? Como é que a gente vê isso? E a resposta é bem simples para você. Você sempre demonstra os seus valores quando você está fazendo as suas ações, mas quais as ações? Né? Aquelas onde você está sob pressão, quando você está sobre uma situação que você precisa tomar uma decisão, e aí é onde eles aparecem. E se você toma essa decisão errada contra os seus valores, é onde você se arrepende. Então, como é que nós vamos fazer isso para saber, né? Eu quero primeiro contextualizar aqui para que você entenda bem e depois leve isso para a prática. Que o nosso treinamento aqui na verdade, não dizer só o que tem, mas como é que eu faço para resolver esse problema que eu tenho, não é verdade? Porque a maioria das pessoas já sabem tudo que tem, como são, o que fazem, e é isso que acontecia comigo. Eu sempre falava, cara, mas isso eu já sei que eu tenho, mas e como é que eu resolvo isso? Então, na prática, eu quero te trazer exemplos reais, exemplos práticos do dia a dia, mas que você também possa ter, assim, um exemplo de como é que eu descubro isso, como eu resolvo isso, como eu faço aquilo, ok? Então, olha só, sempre que você for obrigado a escolher um comportamento ou outro, você vai agir de acordo com o que é mais importante para você, o que tem mais valor para você naquele momento. E eu quero te dar aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, lá em 2017, eu disse para o meu filho do meio, olha, você precisa arrumar seu rumo. Não foi com essas palavras que eu falei, mas eu falei, pensei comigo, esse menino já está aqui, já tem 24 anos, ele precisa sair de casa, ele precisa começar a vida dele. Se ele ficar só dentro de casa, como ele já tinha estudado muitos anos no período integral, ele quase que não tinha contato com a vida exterior, ele nem sabia passar um cartão direito, porque era muito focado só em estudar, estudar. Então, a pessoa estava alienada ao mundo, mas tinha um mundo aqui fora que ele precisava experienciar. E eu fiquei pensando, se eu não forçar essa barra, é capaz desse menino nunca sair de casa. Então, o que eu fiz? Quando eu falei isso para ele, eu pensei, eu também não posso causar um problema agora. Eu preciso ajudá-lo a encontrar o caminho dele e dar um tempo, né? Eu falei para ele, filho, olha, você tem até o final do ano para você sair de casa. Então, até o final do ano você precisa arrumar seu emprego, você precisa se autossustentar. A mãe hoje paga Unimed, a mãe paga isso, paga aquilo. Você vai começar a se pagar todas as suas contas, seus custos. E você vai precisar viver a sua vida, porque a sua mãe vai viver a dela e você já é um homem. E aí, então, traçamos uma meta. E sei que em 60 dias ele arrumou um trabalho longe da cidade de onde eu moro, longe não, uns 200 quilômetros. Mas ele foi trabalhar. E ele começou a ficar mais distante, e eu também envolvida em trabalhos, então a gente se via, né, cada uma vez ao mês, final de semana, mas eu também não percebia que ele não estava legal. E aí ele estava morando exatamente na cidade onde meu filho mais velho mora. E um dia o meu filho mais velho falou assim, mãe, você não está percebendo que o fulano de tal, ele está deprimido, ele não está bem e que ele está infeliz, ele está se fechando dentro daquele mundo, daquele quarto dele ali, tem alguma coisa errada. E eu fui conversar com ele. E ele começou a chorar e ele falou, eu não aguento ficar longe da minha família, eu não aguento ficar longe de vocês. Por quê? Porque o valor mais alto dele é família. Percebe? Então, quando ele foi, ele buscou aí fora, buscou o mundo, buscou o salário, mas aquilo não completava ele. Então, o que se percebeu? Que ele queria ficar próximo da família. Então, quando ele retornou a Foz do Iguaçu,
ele arrumou o espaço dele, arrumou o canto para trabalhar, tudo, mas ele estava todo dia próximo da mãe, estava ali da irmã, da família dele. Então, ele tem um valor muito alto família. Para ele, pode ter, sabe, não ter o resto das coisas, mas tem que estar em família, tem que estar junto. Então, quando acontece isso, uma pessoa, ela até vai, mas depois ela se frustra, deprime. Então, olhe, se de repente você tem esse valor, você já vai identificar ele, que quando tem alguma coisa que te separa dessa família, você vai doer, né? Então, vamos lá para outro exemplo prático aqui. Quem tem o valor de respeito? Quem tem o valor de respeito ao próximo, ao outro, se você bater um carro aqui na esquina, essa pessoa, ela tem um valor, tão forte dentro dela, que ela pode ficar 4 horas ali, vamos que esse carro não tenha, bateu o carro parado. Até o dono não aparecer ali para ele resolver aquele problema, ele não sai dali, porque ele tem o valor mais forte dele é o respeito ao outro. Então, para você ir tendo, como fala assim, noção do que são os valores. Por exemplo, quando uma pessoa... eu vou dar o meu exemplo aqui. Quando eu queria muito ter a minha liberdade. A liberdade de fazer as coisas que eu queria, de sair, de estar nos clientes. Eu achava que aquele era o meu mundo. E eu comecei também a ver que eu gostava e sabia muito sobre empreendedorismo, e eu já tinha sido convidada para ser facilitadora do Empretec, que é um curso, uma formação que tem lá no Sebrae, né? Não vou entrar em muitos detalhes aqui para a gente não se prolongar, mas eu fui ser facilitadora, então, dessa formação. Só que eu percebi que lá dentro dessa formação, eu tinha que estar muito limitada a todo o método, eu não podia falar uma palavra fora, eu tinha um limite de projetos para fazer no mês, eu estava toda limitada dentro de um quadrado, e eu me senti presa. Eu falei, cara, eu quero liberdade, isso aqui não dá para mim. Então, quando você tem, por exemplo, tenho um valor liberdade muito forte. Quando você tem um valor liberdade, você não aceita estar presa a nada. E quando eu percebi e que eu descobri os meus valores, eu falei, cara, não é esse lugar novamente. Então, eu fiz uma escolha antes mesmo de reconhecer o meu valor, os meus valores. E quando você sabe os seus valores, qualquer projeto que você vai fazer, qualquer escolha que você vai fazer, você vai falar, será que isso aqui atende os meus pré-requisitos, os meus valores? Então, isso que é bacana, você evita uma frustração futura, né? Então, o que é importante você saber aqui, a realidade desses valores? É que existe também uma hierarquia, né? Eu sempre oriento a fazer o seguinte, você elencar primeiro, porque nós temos 5 na ordem hierárquica. Então, por exemplo, eu tenho família, eu tenho produtividade, eu tenho comprometimento, eu tenho paz mental, família. Então, você vai ver qual na ordem hierárquica é os seus. E essa hierarquia, por exemplo, você vai fazer uma escolha de 10, por exemplo, 10 valores. E depois você vai fazer essa escolha novamente e vai selecionar só 5. Depois que você selecionou 5, você vai priorizar por ordem de hierarquia, qual é o mais forte para você, o menos, e vai indo. Mas eu vou te explicar mais detalhado aqui como você vai fazer. Por quê? Porque alguns são mais intensos, outros são menos intensos. Uns são os mais importantes, outros menos importantes. E você vai precisar identificar isso. E nesse exercício que está aqui nessa aula, eu considero ele assim, um dos mais importantes, porque ele vai direcionar agora você durante as outras semanas para que você possa realmente fazer novas escolhas alinhadas aos seus valores. Joyce, mas os meus valores de agora são outros que eu tinha antigamente. Sim, muda. Eu vou te falar como que muda. Vamos dar um outro exemplo prático. Uma pessoa, e isso vocês devem saber de inúmeros casos, uma pessoa tem uma determinada ação na sociedade, vamos considerar assim, dramática, e ele é preso
ele sempre fez coisas erradas, ele é preso. Só que lá na prisão, ele começa a refletir e ele fala: eu não quero mais ser esse homem aqui, eu quero mudar, eu quero ser outra pessoa. E ele começa a se trabalhar e ele começa a adquirir novos valores. E ele sai daquela prisão e ele continua sendo um homem bom, ele continua sendo uma pessoa correta, de caráter. Então, o que que acontece? Ele mudou os valores dele e ele seguiu uma vida permeando esses valores. Então, sim, eu posso ser de um jeito, ter alguns valores e depois mudar para outro, tá? Então, é só para você entender, porque de repente deve estar surgindo essas perguntas aí para você. Quando eu ganhei o meu Prêmio Nacional de Empreendedorismo, quando eu me sentia assoberbada, presa, me sentia frustrada, eu falava: por que que eu estou frustrada? Por que que eu estou desse jeito? Porque eu percebi que algumas daquelas situações que eu estava passando estavam batendo nos meus valores. Hoje eu tenho total clareza disso, mas na época ninguém me falou que eram valores, ninguém me dizia nada, eu não sabia o que eram valores. Então, você está tendo uma oportunidade aqui de conhecer, de se reconhecer quais são os seus valores e como é que você pode fazer para quando você traçar uma meta, não chegar lá no final e você se sentir frustrada, né? Então, ter um conflito como eu tive. E eu lembro que eu fiquei muito mal na época, porque um dos meus valores é paz mental. Então, quando eu não tenho paz e que eu tinha muita preocupação, eu não dormia à noite, e, sabe, eu ficava maluco o dia inteiro, era pressão de entrega de uma coisa de outra. Por quê? Porque eram os tipos de contratos que eu ia fechando, porque eu visava só o quê? Dinheiro. Tudo bem, eu tinha uma preocupação de atender bem e tal, só que mesmo eu me preocupando com a entrega, atender bem, fazer o que estavam sendo paga, né, eu estava sendo paga, só que mesmo assim, aí eu ainda tinha dos pilares, né, são os valores que eles não estavam sendo atendidos. Então, mais importante aqui desse exercício, né, que você vai começar fazer, pensar, refletir sobre esses valores e vai começar a praticar eles diariamente na sua vida, vai começar a viver dentro dos seus valores. E lógico, primeiro você precisa analisar cada um deles e colocar dentro da sua hierarquia. Esse é o primeiro passo, né? Para que eles sirvam então de norteador das suas próximas decisões, e é por isso então que a gente está falando isso já no segundo módulo, né? Então, quando você tiver certeza quais são os seus valores, você vai começar a organizar a sua vida externa, aqui fora, né? E que ela fique em sintonia com eles, ok? Então, olha só que interessante isso. Depois que eu descobri os meus valores, eu consegui descobrir realmente o que eu queria fazer da vida. Por quê? Porque aí eu alinhei todos os pontos. Bom, se essa decisão aqui, ela vai me dar liberdade, ela vai me trazer paz mental, ela vai me trazer próxima da família, ela vai me deixar longe. Eu comecei a olhar cada decisão, se ela atendia os meus valores. Se ela não atendia, o que eu poderia fazer aqui para ajustar? Percebe? Então, foi assim que todos os dias, cada decisão, eu tomo em cima dos meus valores. Vou te dar outro exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho uma proposta de trabalho, né? O que eu faço hoje? Eu desenvolvo muito em cima do meu valor da liberdade. Eu quero ter liberdade, liberdade de ir e vir, liberdade de criar, liberdade, sabe, de me expressar. Então, eu procuro fazer o quê? Eu procuro trabalhar nos projetos onde as pessoas também busquem isso. Então, eu tenho um projeto e ele fala: não, você precisa estar aqui de tal hora até tal hora, você precisa fazer isso, fazer aquilo, e eu já olho, isso aqui vai tirar minha liberdade de ir para a academia, isso aqui vai tirar minha liberdade disso ou daquilo. Não, final de semana que eu não quero mais, a liberdade. Então, tudo aquilo eu falo: olha, estou em condição de poder escolher, ou eu escolho só por tal determinado tempo, então eu já sei que determinado tempo vai acontecer isso, vou fazer isso. Fora disso, eu não assino mais contrato aonde venha ferir os meus valores.
E as coisas começam a fluir de um jeito tão maravilhoso que realmente você começa a atrair situações daquela que você está emanando o seu desejo, sua frequência, né? Então, é isso, trabalhar em cima dos nossos valores. E eu tenho muito, sabe, eu passei muito tempo fora deles, né, me sentindo frustrada. Então, eu consegui entender quais eram realmente os meus valores, o que realmente eu queria, e é muito bacana fazer esse exercício, porque ele nos dá muita fluidez na nossa vida, muita leveza, sabe? Eu tive esses dias uma mentorada que ela falou, Joyce, o meu sonho virou um pesadelo. Eu falei, mas por quê? Ela falou, eu queria muito uma cafeteria, eu sempre achei tão bonito, eu quis muito colocar uma cafeteria porque eu gostava de ver aquelas mulheres todas chiques tomando café, e eu fiz uma cafeteria maravilhosa, investi e tal. Só que ela até me dá dinheiro, ela falou, só que eu não aguento mais, uma funcionária falta, eu tenho que ir lá, é sábado, é domingo direto, eu não tenho mais vida, eu tô me sentindo frustrada porque eu estou trabalhando no final de semana, que é coisa que sempre eu odiei, que eu primo por ir na igreja, por estar com a família, papapá. E aí você começa a ver aonde foi que já começou a bater os valores. Então, quando você vai fazer uma escolha, é muito importante que você saiba quais são os seus valores, para que a gente possa não fazer igual essa mulher fez, de um sonho virar um pesadelo, né? E por isso que é importante a gente começar a falar sobre isso aqui nesse módulo, antes de qualquer coisa, antes de qualquer mudança, antes de qualquer projeto que você vai desenhar, sabe, dos negócios, falar sobre os valores. Falar sobre os valores para que você possa alinhar tudo e aí esses valores, e aí sim começar a fazer as novas escolhas e criar então a vida que você quer e a sua liberdade financeira que tanto você busca, mediante aos valores, tudo alinhadinho, tá? Que é como você pensa em ser, como você pensa em fazer, como você pensa em ter, né? A gente precisa trabalhar nesse tripézinho, ser, ter e fazer. Então, por isso que o primeiro passo é muito importante você entender o que são os valores, e que nada mais é do que nós já acabamos de falar, mas são princípios ou crenças, né, que orientam as nossas escolhas e comportamentos, que é o que eu acabei de falar. E também é importante eu te dizer aqui que podem ser pessoais, familiares, culturais ou sociais, tá? Os valores. Porque, por exemplo, é, eu fico doida, fico louca de brava quando eu vejo alguém fazer injustiça com crianças e idosos. Por quê? Isso me incomoda demais. Ensinar coisas erradas às crianças, maltratar os idosos, não cuidar. Então, isso me incomoda demais. Esse é um valor meu de justiça, né? Então, e ele não é só com a minha família, é com toda a sociedade. Então, eles podem ser os valores explícitos e implícitos, né? Às vezes a gente nem sabe que tem um valor até que não seja desafiado, percebe? Então, quando às vezes isso acontece, igual eu vi alguém fazer isso com uma criança, aquilo foi igual subir um bicho aqui dentro de mim. Então, aí eu falei, comecei a observar que toda vez, e com os meus filhos também era assim, eu falo, cara, esse aqui é um dos meus valores, eu não posso ver uma criança ser maltratada, tá? Então, é só algumas dicas aqui para você começar a identificar os seus valores, e agora você vai fazer junto comigo,